Estamos ao vivo. Olá, Olá, pessoal. boa noite. Vamos convidar a Alex Teixeira. Enquanto a Priscila chama o Alex, vou fazendo aqui uma introduçãozinha que a gente tem feito desde a primeira transmissão. Esse projeto formativo é uma realização da Peneira e conta com o patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por intermédio da Lei Aldir Blanc. Com vocês, transmissão 2, Peneira em Residência. Acho que o Alex está chegando. Tô convidando a... De encaminhamento introdutório. Opa! Oi, Oi, gente. Alex. Ih, a Boa gente tá noite. combinando, hein? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E aí, Alex, boa Certo. noite. Boa Vamos noite. lá. Alex, estava dando aqui um encaminhamento introdutório, só para dar um panorama do que a gente tem feito nessas últimas semanas. Última semana, tem mais de uma semana já, né? A gente completa aí uma semana de peneira em residência. Começamos aí na segunda-feira passada, que é esse processo formativo radicalizando a forma como a gente apresenta e a gente compartilha todos os processos, desde a parte embrionária até a execução de uma criação artística. A gente instaurou, decidimos, né, trabalhar, investigar a partir da região central do Rio de Janeiro, e três artistas, que somos a Alex Teixeira, a Priscila Bittencourt e eu, estamos imersos nessa residência, com vocês também participando ativamente desse processo. Então, hoje, como pauta, a gente tem algumas coisas para debater. Uma delas é dar um panorama de como é que está a pesquisa de cada um, né? A gente fez um vídeo na sexta-feira, onde, numa pílula, demos aí um pouco, né, do que está rolando, mas acho que hoje a gente pode avançar com essa perspectiva e também apresentar a semana, né, o que vai ser de trabalho investigativo nessa semana. Paralelo a isso, a gente teve uma notícia da venda do edifício à noite, lá da Praça Mauá, né, que é esse edifício onde funcionou a Rádio Nacional, o Jornal à Noite, foi erguido em 1929, então tem toda uma história também para o centro, ele vai ser leiloado, na verdade para o Rio de Janeiro e para o Brasil, né? Esse edifício é um edifício super simbólico, importantíssimo para a história do país, vai ser leiloado no dia 13 de abril, o lance mínimo são 98 milhões de reais, então a gente também tem esse edifício também está localizado no centro e para a gente também é um elemento disparador para nossas criações. É isso, dando só esse pontapé inicial. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa parte mais introdutória ou se a gente já parte para as discussões. Acho que a gente tem que. Ah, foi mal, Alex. Não, acho que a gente pode ser mais objetivo do que na última live que a gente fez, para o pessoal que. Para quem já está acompanhando, né? Que é um processo em que a gente está compartilhando as nossas reuniões. Enquanto a coisa acontece, a gente está compartilhando, né? Intensificando esse processo formativo, né? Para as pessoas aprenderem como é na prática. Mas como esse tempo da live é outro. É uma coisa da gente tentar ser mais objetiva. A Margarita Palhaça está perguntando aqui qual o edifício. O edifício à noite, né? Aquele localizado ali na Praça Mauá, em frente ao Museu do Amanhã, aquele edifício gigantesco que foi considerado o maior arranha-céu da América Latina. Então tem uma história. Ele entrou em reforma em 2012, só que depois dessa reforma nunca mais abriu as suas portas, nunca mais as pessoas puderam adentrar ao edifício à noite. Tem aí uma história bem interessante que a gente vai investigar. Pode acompanhar aí as redes da Peneira também, porque a gente vai fabular também em cima dessa história, né, desse edifício, que ele já presenciou muita coisa na cidade. E né, nessa coisa
do edifício, né, dos elementos que a gente está colhendo nesse processo formativo, no Peneira em Residência. Na semana passada, a gente teve um processo de levantamento de memórias, então foi um processo em que cada um dos 3 participantes acionou dispositivos de memória, e a gente está indo para essa segunda semana em que a gente está falando, né, de um outro eixo que é a oralidade. Aí, a Margarita, ó, colaborando com o nosso eixo da semana, tá vendo? Já entramos no eixo oralidade. Olha só. Meu tio-avô foi diretor desse jornal. Olha, a gente tem que trocar umas ideias. Então, é essa a ideia. A gente tem que trocar essa ideia porque é isso que a gente está afim, né? Dessas trocas, dessas memórias, né? Do que um tem para mostrar para o outro, dessa experiência de cidade, né? O que passa que não está na memória oficial, né? Como é que essas informações são passadas de geração para geração. Então é isso. A gente, nesse compartilhamento, a gente também está afim de colher as histórias, né? De quem está acompanhando a gente, que vocês participem também desse processo. Acho com a palavra Alex, né? Que já falei para ser objetiva e estou me contradizendo. Olha, tio Carvalho, hein? Tio Carvalho pode ser aí uma fonte ótima para a gente investigar. E aí eu queria provocar vocês, o lance que vocês estão pensando em dar no sábado é de quanto? Olha, eu estou aqui contando as moedas, Alex. Acho que pode todo mundo fazer uma vaquinha e dar um lance. Será que dá? Será que rola? A gente chama todo mundo. Cara, eu acho que pode ser a sede da peneira, hein? Imagina! A gente está sem sede. Imagina! Mas só um adendo, que eu acho que é uma coisa interessante, é que essa perspectiva também da gente contar a história da cidade através de um outro lugar, né? De um outro olhar. Eu estava lendo um texto do Walter Benjamin que fala, que uma das teses dele de história, que fala da gente precisa escovar a história a contrapelo, que é contar a história através de outros olhares, para além dessa história hegemônica oficial. Então, contar a história do centro através do olhar do tio Carvalho, para a gente é o que vale, sabe? Imagina quantos tios Carvalhos tem nessa cidade que podem contar uma história que não está lá nos livros, que não está na internet, mas que está na memória, na vivência, na experiência dessas pessoas. Imagina a experiência do tio Carvalho no Edifício à Noite. Então é isso que para a gente interessa também nesse processo investigativo. Mas é isso. Vamos dar um passadão do que a gente falou na semana passada. Acho que o Alex vai falar alguma coisa, Alex? Não. Ou a gente pode seguir? Vamos seguir. Acho que vale um passadão da semana passada e que aí a gente pega o gancho do que a gente está fazendo agora essa semana, né? Tá. Olha só, temos livro. Tem livro, ótimo. Fontes. A gente vai te procurar, Margarita, para cavucar mesmo essa história aí, porque para a gente interessa mesmo. E eu acho que outras pessoas também gostariam de conhecer esse olhar do tio Carvalho. Então vamos trocar. Eu acho que, pegando esse gancho, o que eu propus na semana passada, que eu até falei naquele vídeo, mas é algo que eu quero esgarçar, expandir, que é pegar essas histórias, que também são histórias da minha experiência com o centro, mas como é que eu posso utilizar elementos ficcionais, fabulatórios, imaginativos, de encantamento, que possa estender essa perspectiva da crônica que eu propus lá na semana passada, com aquele texto do blog. Aquele texto tem ali um atravessamento de temporalidades, mas tem também uma pitada de ficção, mas é muito de uma experiência do que eu vivi, do que é a minha trajetória relacionada ao centro. Então eu vou pegar aquilo ali e vou radicalizar nessa perspectiva, já que radicalizar também é uma palavra nossa, eu vou radicalizar, vou transgredir para esse quesito da ficção. Então o que eu vou propor já essa semana é um pouco dessa ideia. Junto disso, eu trago também uma ideia de mapa, que já é algo que a gente trabalha na Peneira há algum tempo, mapa afetivo, de desenhar outros mapas para além desse mapa geográfico, já ali desenhado por uma ideia da geografia, mas é um outro mapa. E eu vou propor também um outro mapa questionando essa ideia de centro, né? Por que o centro só está naquela região ali e não em outras localidades?
o que é centro, por que é centro, se existe centro, que é algo também que a gente já, não só eu que venho fazendo isso, mas Priscila e Alex também vem questionando esse ideário de centro, esse imaginário de centro. E aí eu vou propor não uma instalação, mas uma montagem nessa perspectiva de questionar onde é que está o centro do Rio de Janeiro, na verdade. Ou não, na verdade, ou outra possibilidade de imaginário. É isso. Quer ir, Alex? Depois eu vou, já emendo aqui. Pode emendar. Demorou. Então, eu compartilhei lá naquele videozinho da semana passada, que eu comecei, na verdade, eu não comecei, o meu processo está um pouco distinto do Luiz, né? Que o Luiz já está pensando aqui no produto, no mapa. Eu comecei com perguntas, né? Que eu até compartilhei, eu estou compartilhando os meus rascunhos, porque acho que o rascunho, ele abre caminhos e às vezes a gente pula um caminho que está ali no rascunho, mas depois de um tempo eu posso voltar em alguma coisa que está ali, que foi uma coisa que é o que aconteceu semana passada, né? Eu comecei a fazer as perguntas no Stories para tatear essa ideia de centro com o pessoal que nos acompanha, com o nosso público. Teve uma galera que respondeu, trocou uma ideia, isso foi bem importante. E isso é uma ferramenta fundamental para esse processo que a gente está vivendo, né? Já que a gente está tão isolado, de fato, né? Toda interação ela é muito rica nesse momento. E aí eu tinha, né? Eu comecei essa ideia de pesquisar o centro, lembrando de lá, né, nessas memórias de que os mais velhos falavam assim, eu tenho que ir lá na cidade. Então o centro era a cidade, né? Onde a gente estava não era a cidade, que era uma coisa que estava na minha cabeça. E aí nesse jogo do centro com a letra maiúscula, o centro com a letra minúscula, né? O que é o centro, o que faz do centro o centro, né? Essa ideia da cidade que, né, a gente estudou e cresceu, né? dessa coisa da reforma Pereira Passos do Rio, que queria ser Paris. E eu fiquei pensando, né, se as pessoas do Rio que queria ser Paris, quem queria ser o Rio, né? Sempre está almejando ser o outro. E aí, paralelamente a isso, eu me deparei com um texto, né, do Carne e Pedra, que eu também compartilhei lá no nosso feed, né, no nosso videozinho, que é justamente falando sobre esse processo de formulações das cidades a partir das descobertas sobre o corpo humano. E para mim, assim, foi uma coisa que super se encaixou, porque nesse momento que a gente está vivendo, em que se nega a ciência, e que a ideia de cidade que a gente está vivendo, que a gente conhece hoje, está sendo afetada, como é que isso vai ser daqui para frente, né? Como é que a gente vai imaginar, formular cidades a partir, né, das intervenções, né, da ciência, dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, de fato, a gente também está vivendo um marco para a experiência de cidade, assim como foi lá no século XVIII, né, em que a ideia de artéria, né, de que o coração bombeava para o corpo todo e era preciso circular, que as pessoas se movessem, que as pessoas respirassem, isso criou grandes vias, isso criou, né? E aí a Presidente Vargas é uma dessas vias que é justamente inspirada nesse modelo francês. Então, isso tinha tudo, achei que isso tinha tudo a ver com o nosso processo e trouxe para compartilhar. E aí, como tudo, como eu não tenho, como eu comecei falando que eu não tenho esse processo linear, paralelamente a isso eu estava brifando o Fabiano. E, né, o Fabiano é o designer que trabalha com a gente, né? Que se a gente está falando de um processo formativo, de como a peneira realiza projetos, é muito importante a gente dizer que tem outras pessoas trabalhando, que existe um trabalho que não, por mais que a gente compartilhe tudo, ou tenha a intenção de compartilhar tudo, tem coisas que estão acontecendo que não estão sendo retratadas aqui, que a gente está encontrando formas também de mostrar, mas é preciso também pensar uma identidade desse projeto, pensar em identidade é pensar referências, fazer pesquisa, e justamente nessas pesquisas, para brifar o nosso designer, eu separei umas referências de futurismo, né?
Porque se a gente está pensando, a gente está acessando o passado, a gente está falando de um presente, mas a gente também está projetando um futuro. Então eu fui para aquelas referências que eu posso até botar uns prints depois, né, de cores, né, do neon, mas de formas, o afrofuturismo, né, de tecnologias negras que são formuladas e que são pensadas para o futuro. Então, assim, são essas referências que a princípio estão muito no campo da imagem, que estão alimentando também a gente nesse processo. E foram compartilhadas com Fabiana. Então, resumindo a todo esse bololô todo, tem uma coisa de bebê do passado, mas já estou entrando nesse modo de imaginar e de fabular futuros também. E de pensar outras formas, e até indo para um... Já estou começando até a querer, né, ir para um mais... não um absurdo, né, mas é o fabulatório mesmo, para pensar esse futuro a partir do que a gente está vivendo. E hoje, eu compartilhei lá no nosso feed também, não posso deixar de falar aqui como única integrante mulher da peneira. A gente está no dia 8 de março e é um dia de luta. E quando a gente fala de centro, de centralidades, e a gente discute centralidades, eu como mulher eu tenho que questionar também esses lugares das centralidades e né, quem pode acessar essas centralidades, o que elas representam, quem é representado nessas centralidades, e no centro do Rio de Janeiro. E eu trouxe hoje para o nosso feed né, um questionamento de quando a gente anda no centro do Rio, e na verdade na maioria da cidade, né, acaba sendo um simbólico para o todo. A gente não vê nomes femininos, a gente não vê nomes de mulheres. Na maioria das vezes, né, tem Rua Santa Luzia. Por quê? Porque a gente tem uma tradição católica, né? Então a presença da igreja é muito forte, a gente tem nomes de santas. Mas fazer uma procura minuciosa, né, no mapa de nome de mulheres é uma tarefa árdua. E paralelamente a isso também, eu fiquei buscando pesquisas que falem sobre isso, né, que abordem quantos nomes, quem é representado na cidade, e não encontrei muitas fontes, né, com números. Eu encontrei um artigo de jornal que diz que 82% das ruas são nomes masculinos, mas não dizia de onde era. Então, eu até compartilhei as fontes do que eu disse, mas até para levantar esses dados ainda é uma tarefa difícil, uma tarefa que está começando. Quer dizer, não sei, talvez na academia, né, se eu entre num Google acadêmico, eu vejo que tem mais informações, tem mais camadas de informações sobre isso. Mas, dado, né, a circunstância, né, de hoje, a gente dá um Google e não encontrar essas informações assim tão visíveis, tão claras, isso já indica também que é algo que não está na centralidade. Né? E a gente está se eu estou propondo uma discussão também entre o centro com letra maiúscula, o centro com letra minúscula, o que isso representa, eu como mulher também tenho que colocar algumas questões quanto à representação e à circulação na cidade. Então, nesse caminho todo, é uma das... Né, são as investigações que eu estou trazendo para essa semana, que é nessa coisa da oralidade. Então, olha, dá uma tese. Com certeza. E aposto que tem muitas mulheres incríveis, cientistas, pesquisando esses assuntos. Então, se porventura, né, esse vídeo cair né, nas vistas de alguma delas, assim, eu vou ficar super feliz de trocar uma ideia e de entender melhor esses processos, porque entre marechais, senadores e santas, eu sinto falta de ver outras representações femininas no centro do Rio. E é isso, são essas. Não tenho um produto específico que eu vou trazer essa semana, eu estou ainda tateando, pesquisando formas de compartilhar, mas é isso, assim, são essas investigações. E a gente, depois que o Alex falar, também provavelmente vou lembrar de outras coisas e aí a gente vai trocando essas figurinhas.
Esse questionamento sobre os nomes das ruas me lembrou, que você traz, Pri, me lembrou aquela nossa batalha lá para tentar a mudança do nome da Praça João Pessoa, na Lapa, para a Praça Luana Muniz, que era uma travesti super importante do Rio de Janeiro, que atuou naquela encruzilhada ali da Gomes Freire com a Mendes Sá durante mais de 40 anos. E na época lá que ela faleceu, em 2017, a gente fez um levantamento sobre ruas no Brasil que tivessem nomes de travestis e a gente não encontrou nenhuma. Então, você fala das mulheres, tem poucas e tal, então também existem outras camadas, né, de apagamento. Existem muitas camadas de apagamento nessa sociedade machista que a gente vive. Qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso tijolinho nessa construção por uma sociedade um pouco mais igualitária? Lá na época a gente tentou um projeto de lei com o deputado, com o vereador David Miranda, para a mudança do nome da praça para Luana Muniz, mas acabou não rolando por conta de um decreto municipal que não permite que logradouros com mais de 20, batizados há mais de 20 anos possam ter os seus nomes mudados. Desculpa de interromper, Alex, mas é importante, né, sublinhar isso, porque não é à toa que existe essa regra, né? Porque se estabelece espaços de poder na cidade e então tem nomes que tem em diversas cidades, tem nomes que são nome de rua, de praça que se repetem, mas outros nomes têm uma imensa dificuldade de entrar nesse mapa da cidade, né? Por conta de regras criadas por pessoas, né, que detêm o poder. E isso faz com que o poder... porque se a gente está falando de representação, a gente está falando de poder também, isso se perpetue, né? Mas continua, vai. E aí, nessa perspectiva de projeto expandido, de uma ideia de projeto híbrido e tal, que a gente está vivendo agora de maneira muito intensa, né? Como é que a gente usa a internet, quando a gente tem a possibilidade de usar o espaço público para se manifestar também. Nessa época, lá em 2017, a gente conseguiu fazer uma intervenção no Google, né? Então, a gente transformou de maneira simbólica e cibernética o nome da praça para Praça Luana Muniz. Então, quem está ali no Chimeninho, no Bar da Cachaça, vai pedir um Uber, aparece o nome da Praça Luana Muniz na internet. E tem a placa lá também, que a gente colocou, né? E tem a placa. Então, placa física. Que mudanças simbólicas são essas que a gente consegue intervir na cidade para mudar, de alguma maneira, as narrativas que a gente tem pré-estabelecidas por esse sistema, né? E aí, falando de sistema, eu trago aqui vou falar um pouco da pesquisa, como é que eu trabalhei na semana passada. Foi através de uma imagem, foi uma foto que eu trouxe, que é uma foto tirada ali em 2018, 2019, que dizia, era um picho num banco ali na Rio Branco, quase em frente àquela Caixa Econômica ali na Carioca, que dizia que o Rio é uma merda, mas é o meu lar. E aí, a partir dessa frase, eu fiquei me questionando. Na verdade, eu já vinha me questionando sobre isso há muito tempo. E quando eu me debrucei nessa frase, fiquei pensando nas dualidades, né, que essa cidade nos traz. E aí também fiquei pensando em como eu trago a minha persona para essa pesquisa, né? Como é que essa pesquisa ela atravessa esse momento que a gente está vivendo e como isso atravessa a minha vida. Então, já dando um spoiler da minha pesquisa dessa semana, que tem a ver com uma continuidade dessa da semana passada, tem a ver com essas dualidades, né? Que a gente enfrenta o Rio, a pessoa que escreveu essa frase diz que o Rio é uma merda, mas é o lar dela, é o nosso lar, né? Então, quais são essas dualidades que a gente enfrenta o tempo inteiro com essa cidade que é muito louca e que às vezes quando a gente se distancia daqui um tempinho, pelo menos para mim, assim, eu sempre fico pensando como é que eu consigo viver nesse lugar, sabe? É uma cidade tão desigual, é um lugar tão injusto e ao mesmo tempo é tão encantadora. Então, eu me vejo num dilema eterno com o Rio de Janeiro. É a cidade em que eu nasci, mas não é a cidade em que eu não sei se eu vou querer viver aqui pro resto da minha vida, sabe? Justamente por
todos esses desafios que ela nos impõe. Então, para mim, esse processo tem sido, essa semana, bastante cativante, já me leva para um outro lugar também, que são os perigos que essa cidade nos traz. E aí eu comecei a fazer um inventário dos perigos que eu já corri no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, minha pesquisa, ela parte de uma foto e ela segue essa semana para uma segunda foto que simboliza isso também. Então, eu vou trazer aqui, essa semana, um inventário desses perigos que o centro do Rio de Janeiro já me trouxe. E aí eu estou indo para a dualidade, para a parte merda. E aí daqui a pouco, provavelmente, eu vou passar para o meu lar, né? Então, estou indo por aí, estou curtindo essa ideia de investigar essa ambiguidade que o centro me traz. E a fotografia é um elemento. E aí eu estou trabalhando com o meu acervo aqui, pessoal, com o meu arquivo. Estou com mais ideias, com outras ideias também, a partir do meu acervo pessoal de imagens do centro da cidade, de como tratar isso para os próximos encontros. Mas isso aí é um papo para frente. E aí eu já queria emendar na ideia dos dispositivos, né, que a gente... Não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar sobre a pesquisa da semana, ou se a gente já emenda na questão dos dispositivos. Eu só tenho um comentário. Assim. Eu tenho também. Na verdade, o comentário que eu ia fazer só... Eu fiquei olhando também esse lance das fotografias, você falou dos retratos. Eu fiquei olhando também para as coisas que eu tenho no meu celular, no Google Fotos. E, cara, a quantidade de imagens que eu tenho do centro que eu não imaginava, desde manifestações ou de coisas que me chamavam a atenção, do próprio edifício à noite. Então, olhando para isso, me fez também voltar para esses momentos em que eu fotografei essas imagens. E desde momentos de carnaval, a momentos de protesto, a momentos de uma simples andada pelo centro. Então, essas experiências também da fotografia me fazem voltar e relembrar essas memórias, que eu acho que é super interessante mesmo. É isso, tem muitas imagens sobre o centro, mas a gente também gera imagens sobre o centro, né? Que imagens são essas que podem também contar outras histórias? Eu também tive esse processo de voltar, né? E ele ainda vai... A cada coisa, cada pista que eu acho, eu lembro de uma foto que eu tenho, que às vezes não tá só no feed do Instagram, né? Tá lá no HD externo, a foto, né, de antes de ter a conta do Instagram. Então, eu também estou nesse processo de rever a minha trajetória com o centro também. Mas o meu outro comentário, na verdade, era com o Alex falando que é uma coisa é uma mania de sistematizar também, assim, né? Pensando que os próximos passos que a gente sempre na peneira a gente tem um processo de cada um traz suas referências, suas inquietudes, e depois a gente tem um momento de construir coletivamente. Né? Sentar um mesmo texto, um botar a mão, o outro também. E com o Alex falando, por exemplo, dos perigos que o Rio de Janeiro traz, eu fico pensando que isso é um elemento que pode também ser né, o edifício à noite é uma coisa que é recorrente, e isso eu penso muito, quando eu, né, trago essa fala, né, de ser mulher e circular no centro, eu também me sinto instigada por essa sua lista, porque eu tenho certeza que você vai ter uma lista e um ponto de vista feminino vai ser ainda uma lista ainda maior. E na verdade, dá vontade de trazer isso para a peneira como um todo, para a gente também pensar essas questões, né? Porque e isso tem a ver até uma coisa do tipo, cara, iam colar lambe pro sarau de madrugada, sabe? Era uma parada assim, que eu ficava, não dá não, porque eu sou mulher. Eu tenho medo já fui, né? Mas com medo. Colar lambe no centro. Mas não é um medo de alguém chegar e me roubar, né? É um outro medo. Então, né, dessa coisa do que o Rio
das merdas do Rio pra gente, acho que pra mulher, então, é bem intenso, assim. E aí me sinto instigada também em algum momento, não necessariamente agora, nessa semana, mas também trazer elementos para essa lista, né? Essa lista ser construída, e acho que até, sei lá, para o público também, né? Porque são experiências distintas na cidade, né? E a gente tá querendo pensar formas diversas de ver a cidade. Mas, enfim, esse era o comentário, assim, que eu acho que dá um caldo isso Só uma para coisa também frente. que eu fiquei pensando você falando, é que tem esse imaginário do centro do Rio, do flaner, né? Sobretudo por causa do João do Rio. E eu fico pensando quem é que pode, hoje, ou até na época mesmo do João do Rio, quem é que podia flanar? Que para ele era esse olhar do vagabundo, do malandro. Quem é que pode fazer essa circulação pelo centro com essa perspectiva que o João do Rio propõe no livro lá, O Encantamento das Ruas? Eu acho que, tipo, não é qualquer pessoa, qualquer classe social, qualquer gênero. Essa questão aí de quem é que pode andar pelas ruas do centro e como é que se anda pelas ruas do centro é algo que é, assim, muito interessante da gente investigar. Fico curioso para saber dessas listas. Eu lembrei daquela foto, uma das fotos que a gente trabalhou lá no processo de Fabulações do Território, que era uma foto, se não me engano, do Augusto Malta, do acervo lá do Instituto Moreira Salles, e que mostrava a Praia Areias de Espanha, que ficava ali atrás do passeio público, vinha até a Glória. E tinha um calçadão ali, né? Não era bem um calçadão, era tipo um calçadão, e naquela imagem só tinham homens parados vendo a ressaca da Baía de Guanabara. Eram homens vestidos, sua grande maioria, de terno e gravata, uma foto do início do século XX. Então, é isso, né? A gente vive uma cidade que é trabalhada e é pensada para homens, né? E, sobretudo, homens brancos e todas essas questões que a gente já sabe. Está ali o Lapa presente, o centro presente, Lapa presente, essas polícias presentes. A gente anda pelo centro e vê em quem eles estão dando dura durante todo o tempo, né? É um recorte muito específico. Então, também tem esses pontos, né? Que eu acho que, enfim, dá margem para um montão de coisas a gente pensar aqui essas questões. Mas falando dos dispositivos, né? Que a gente acho que vale ressaltar aqui que a gente também, além dessas conversas que a gente tem aqui transmitidas, a gente também troca muito pelo WhatsApp, né? A gente tem um grupo de WhatsApp em que a gente troca as informações sobre o processo ali, referências de vídeos, matérias de jornal, coisas que a gente está lendo e tal. E aí, durante a semana, a gente se provocou também sobre frases que podem disparar, além desses trabalhos pessoais, mas frases que podem servir como dispositivos coletivos. E aí, o Luiz e a Pri trouxeram uma frase, né, que vocês querem falar? Se quer falar, pode falar aí. Tá aí anotado? Não, não tá não, eu perdi. Tá, posso falar. Não, a frase que eu trouxe é que nem sempre o centro foi centro. E será que um dia o centro vai deixar de ser centro? E aí acho que a Pri também trouxe nesse questionamento, né? De que será que o centro pode deixar de ser centro? Vai deixar de ser centro, ainda mais por causa da pandemia? E aí você traz aquele estudo lá das artérias, da ciência. E tem, né, tem pesquisadores, eu posso até trazer as referências com mais calma, mas, por exemplo, eu estava lendo um artigo da Cíntia Fernandes, da UERJ, e que ela... Meu caderno está até aqui. Eu posso até... Né, o que é a cidade, nessa ideia do que é a cidade, tem uma coisa... eu fico tanto com... Mas é isso, gente, é o ao vivo. Eu fico com receio, às vezes, de reproduzir a coisa não de forma exata. Mas é dessa ideia da cidade como ilhas, né? Como espaços que se integram, né? Não como o centro. E aí eu fiquei muito com essa ideia quando eu li o texto.
E isso também me trouxe a questionar esse centro com letra maiúscula, se ele vai continuar sendo centro com a letra minúscula. E aí, nessas minhas anotações, né, que era justamente, né, se a gente vai, se o centro sempre foi centro, a gente vai criar um outro centro ou outros centros, é muito centro, mas para dar um nó mesmo, né, porque a gente, né, repensar esses espaços e que eu fico pensando que lá nos stories dessa semana passada, que foi uma coisa que já aconteceu, né? Quando eu perguntei se a pandemia afetou a relação das pessoas com o centro, muitas falaram assim, afetou totalmente. Eu remanejei o que eu fazia e não frequento mais, assim. Então, e algumas matérias de jornal também, né, das lojas vazias, questionando, né, as pessoas, com a pandemia, as pessoas pararam de frequentar o centro diariamente, então né, como é que isso afeta o comércio local, né, até o setor imobiliário, que a gente sabe também que já vinha sendo afetado antes da pandemia, mas que também gerou impacto nesse território. Então, de novo, né, desse novo centro desse centro deixar de ser centro, né? Tem aquele conceito, né, de cidade multicêntrica. E eu acho que, de alguma forma, o Rio experimenta isso já há muito tempo, né? A gente tem centros importantes em várias regiões da cidade. A gente tem Madureira ali, que está para a Zona Norte como um lugar muito importante. Zona Oeste tem o centro de Campo Grande. Então tem a Barra do outro Bangu, lado, Bangu. 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 Eu tava até contando pra Pri uma parada que, tipo, pra mim, quando eu era mais novo, centro da cidade foi a última ideia de centro que eu tinha. Pra mim era tipo, vai no centro de Bangu, centro de Senador Camarão, onde tem um calçadão. Então era sempre os centros, não era o centro da cidade. Depois era cidade, vamos pra cidade. Não era centro, a gente não falava, vamos lá pro centro, vamos pra cidade. E o centro era centro de Bangu, era centro de Campo Grande, Madureira. Então essa ideia, eu só fui ter essa experiência de entender a região do centro, o centro, depois que comecei a circular sem os meus pais pelo. Eu até trouxe um pouco disso naquele texto lá do blog, porque eu ia para o centro mesmo para acompanhar meus pais para fazer alguma coisa burocrática. Não era para lazer, para ir nos centros culturais, nos teatros. Era dia de semana. E centro final de semana nunca existiu para mim, centro da cidade. Era dia de semana. Então acho que tem essas perspectivas. Eu acho que esse caminho da ideia de cidade multicêntrica ela vai ser cada vez mais importante. Paris, a prefeita lá lançou recentemente a ideia também de cidade em 15 minutos, né? Que é esse conceito em que a pessoa mora num lugar e faz tudo em 15 minutos da sua casa. Então, o lazer fica 15 minutos, o trabalho fica 15 minutos. Então, como é que o Rio se adapta também com esses novos formatos? É isso, né? O Rio está sempre olhando para fora. A gente já falou disso. Historicamente, o Rio olha para fora, mas tem alguns exemplos de fora que são interessantes também. Mas como é que a gente adapta a nossa realidade local, né? Não é esgarçar, acabar com um lugar de maneira estranha para se construir uma outra coisa. Então, como é que a gente tenha um bom proveito do que a gente já tem aqui. Nessa minha vibe futurista, eu fiquei imaginando, sei lá, daqui a 100 anos, um pai e uma mãe explicando para um filho que aquele prédio se chama, aquela estrutura histórica se chama Central do Brasil. Não é só o centro do Rio, é o centro do Brasil inteiro. E aquela estrutura é a central do Brasil. E como é que explica essa ideia daqui a 100 anos, se por acaso essa ideia de centro, de um lugar, né, central, cair totalmente de uso, né? E como é que essa experiência de circular e essas arquiteturas, como elas vão ser ressignificadas, né? Como é que vai se explicar? Porque é toda uma forma de mentalidade, né? De um tempo. Mas nesse lugar aí, eu até compartilhei com a Pri essa semana
Semana passada, na real, e ela deve, como ela toca a comunicação da Peneira, ela deve lançar isso essa semana, que é uma ideia de como o Rio também, o centro do Rio é um lugar de cartão de visita para outros países, para lideranças de outros países do Brasil, né? Por exemplo, uma revista chamada Dom Quixote, da década de 20, que anuncia a visita de um rei da Argélia, que vai vir para o Brasil, vai vir para o Rio de Janeiro, Brasil, para o Rio de Janeiro, para o centro do Rio de Janeiro, e como a cidade, 3 anos antes, se prepara para receber esse cara. Cara, e se prepara demolindo construções, e construindo igrejas, sabe, tipo, se preparando de uma tal maneira para receber um rei no centro da cidade. Então, é um lugar desse tipo que a gente também está. A gente está indo lá no passado, mas as coisas também não se diferem muito do contemporâneo, né? O que foi a visita do Papa? O que foi a visita do Papa, o que foi a Copa do Mundo, a Olimpíada. E é isso. Aí agora se há um discurso do ressurgimento do centro. Então, isso já volta várias vezes, é um ciclo que se repete. E acho que isso também, olhar para isso, investigar isso é interessante. E esse olhar também que a gente está tendo, que é um olhar que mistura as artes, que mistura um olhar jornalístico, da pesquisa, que se mistura um olhar da educação, da vivência, da experiência, não só num olhar como eu posso dizer, não de tacar pedra, mas de mostrar esses múltiplos olhares que a gente tem sobre um determinado assunto, determinada perspectiva. Então a gente tem um centro e tem esses diversos olhares que estão ao nosso redor, que vai gerar alguma coisa nesse processo. Que eu acho que isso é muito interessante para a gente hoje. Posso puxar a coisa para a gente já ser aquilo que eu falei lá do começo, para a gente encaminhar o nosso papo? Então, só antes de encaminhar, só para eu falar a minha proposta de dispositivo, que é a ideia de de que maneira ausência e centro se relacionam. E aí, dentro dessa perspectiva, eu fico pensando na ideia de que, em geral, a gente pensa que o centro é um lugar bem servido, né? Que tem tudo, que é um lugar privilegiado no mapa, mas que ausências são essas também que a gente encontra naquele território, né? E aí seja, sei lá, nesse momento de esvaziamento total, não tem quase moradia no centro, então não tem assistência social. Enfim, se for parar para pensar aqui, tem 500 coisas que tem uma ausência naquela região, né? Então, eu trago isso como uma provocação aqui para a gente pensar também, dentro dessa pesquisa, essa ideia de ausências que esse lugar nos traz. Show. Acho que tem tudo a ver. É isso. O que eu escrevi hoje também é sobre ausência, né? Total. Então, acho que a gente está numa sincronia e encaminhando para essa sincronia. Acho que está na hora da gente também começar a formular coisas. Tem essas nossas investigações, né, particulares que continuam, mas também retomar que não é um começo, né? Porque não é largado, porque a gente já tem o texto inicial que a gente compartilhou na primeira semana, mas retomar esse processo de alimentar, né, o todo, essa narrativa, né, que tem naquele esquema lá que eu compartilhei, naquele rascunho da narrativa da peneira, né, por nós três, lapidando esses vestígios que a gente vem encontrando. Então, acho que nesse caminho, e aí acho que eu finalizo minha fala aqui também hoje, que nesse caminho que a Pri falou, acho que essa semana vai ser crucial para isso, né? Porque a gente vai para a segunda semana de trabalho, a gente vai gerar outras narrativas, outros levantamentos. Tem essa semana aí com esse eixo da oralidade que a gente está levantando. E aí, nesse ciclo dessa residência, a gente dividiu em algumas temporadas. Então, essa primeira temporada, provavelmente, ela vai se encerrar ali quase no final do mês. Então, acho que a gente já vai encaminhando
para poder juntar essas investigações que cada um aqui está levantando. Então, essa semana, acho que a gente ainda continua uma investigação não individualizada, porque a gente se dialoga bastante, a gente pesquisa juntos, a gente conversa bastante, mas cada um ainda investigando o que lhe é de desejo. Mas acho que a partir da próxima transmissão, a gente já pode desenhar o que vai ser essa primeira junção para o encerramento dessa primeira temporada da Peneira em Residência. Só complementando isso que você está dizendo, porque esse processo de pesquisa da peneira como, né, em torno do centro, né, dos nossos espaços de atuação, ele é contínuo, ele não tem um começo, meio e fim marcados em pedra. Então, é um processo que né, um dia alimenta o outro. E aí essa estrutura de temporadas também é um dispositivo, né, narrativo, de pensado, para a gente, né, uma estrutura narrativa, né, de que tem uma inquietação inicial, que é, né, justamente esse compartilhamento extremo, e isso tira a gente de um lugar de conforto, e a gente chega num ápice lá no final a gente vai ter uma entrega, né, que vocês vão ver uma narrativa sendo narrada do centro. Então, pegando inspiração, né, nos processos de roteirização, a gente está também contando essa história através das redes sociais, que são possibilidades preciosas nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Então, isso também é uma fórmula sistematizada, uma forma sistematizada que a gente encontrou de usar ao máximo esse potencial, né, de formativo com a peneira. É isso, né? Então, você que ainda não acompanhou esse processo, já pode ir lá, voltar lá no feed da Peneira e ver lá a primeira transmissão e ver todos os posts que, como a Pri falou, diariamente a gente tem alimentado com essa construção. Então, todo dia, de segunda a sexta, né? Sábado e domingo é também dia de pensar outras coisas, mas de segunda a sexta a gente tem post dessa experiência que está sendo Peneira em Residência. E só antes da gente caminhar, a Alex também vai falar, a gente tem mais algumas coisas para falar, mas eu queria, mesmo para não deixar cair aqui, da Margarita, que tem a ver com isso que a gente estava conversando, né? Que ela falou que o pai dela era apaixonado pelo Rio, fez muitas coisas pela cidade, e, inclusive ela doou material para o arquivo, então agradecer a ela e que, de fato, isso já é uma pista muito importante para a gente. E que nós vamos atrás dessas pistas, sim, que acho que é interessante para esse percurso. E é isso. Porque eu acabei de falar, né, da rede social como forma de aprendizado também, como forma de troca, então tem tudo a ver essa questão da Margarita. Mas, Alex, diga lá. Não, só agradecer a participação da galera que passou por aqui e dizer que reafirmar, né, que essas trocas são muito importantes e que certamente a gente vai caminhar por aí também. É um processo de mão dupla, né? Quer dizer, muitas mãos. Então, não somos... Mãos múltiplas. Mãos múltiplas, não somos só nós, né? Acho que a participação da galera que está assistindo aqui, o que antes a gente tentava fazer de maneira física, hoje a gente não tem essa possibilidade, mas a internet, de alguma forma, ao mesmo tempo que distancia, ela aproxima também de alguma maneira, né? Então, como é que a gente aproveita isso e transforma o projeto de maneira mais... Tenta democratizar um pouco mais o processo e isso também auxilia a gente na nossa construção, né? Essas interferências externas são fundamentais para o que a gente está se propondo aqui. Beleza. Sempre com meus anúncios. Vai sair Identidade. Já dei uns spoilers, né? Não queria dar, mas não consegui. Com o Fabiano, papo com o Fabiano Pires. Também vai ter, está sendo planejado com o Estúdio Venturas, né, formas da gente colocar isso no nosso site também, né, sistematizar esse conhecimento que está sendo
levantado aqui. Então, tem outros braços, outras formas sendo construídas paralelamente a esse compartilhamento nas redes. E é isso também, queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando. Sei que tem uma galera que assim, né, que não é possível assistir live, é isso, a gente está vivendo um momento que, né, de super informação online, então tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas sei também que tem uma galera que está dando, né, um retorno, que está acompanhando depois, assiste as lives depois, comenta. Então, agradecer essas pessoas também, todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que assiste depois, que comenta nos posts. Isso tem sido bem rico para a gente, assim. Então, valeu mesmo, galera. Eu queria também me despedir e reafirmar essa ideia de que esse processo está sendo construído com vocês. Então, assim como a Margarita falou aí do arquivo, de toda essa experiência também que ela tem junto ao Ti Carvalho, a gente esse processo é para isso, é para que vocês também possam participar ativamente construindo esses outros imaginários sobre o centro. Então, mesmo que não tenha um arquivo tão organizado como a Margarita ofereceu lá o arquivo da cidade, mas a gente está aberto a construir isso junto. Então, desde que seja uma imagem, uma história, um caos, uma visita que fez. Eu acho que vocês acompanhando o feed da Peneira, vai dar para ter uma ideia de como também vocês podem participar para além dessa transmissão. A gente está abrindo aí e-mail, direct, o site da Peneira, que é o peneira.org, o Instagram da Peneira. A gente tem uma pasta no Drive, quem quiser também acessar, ela está aberta. Então, esse é um processo mesmo onde a gente quer radicalizar essa ideia de compartilhar o passo a passo de uma criação artística. Então, a gente também ainda tem muitas perguntas. Então, a cada encontro, a cada semana, a gente vem respondendo ou tentando responder essas perguntas. Hoje a gente jogou algumas e essa semana a gente tem muita coisa ainda para rolar. Então, se sintam pertencentes desse processo. É Peneira em residência, na residência de cada um de nós, na residência de vocês também. É isso. Valeu, gente. Tchau, Alex. Vamos nos falando. Beijo, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.